Em 1977, a NASA lançou 2 sondas ao espaço profundo carregando um disco de ouro com sons e imagens da Terra. Quase 5 décadas depois, esse disco é o objeto humano com mais chances de sobreviver ao fim da nossa própria espécie. Enquanto isso, a casa onde você mora, sem manutenção nenhuma, não chegaria a 100 anos de pé. Nos próximos minutos você vai descobrir o que realmente sobra de uma civilização inteira. E a resposta é mais estranha do que parece. A gente cresce acreditando que grandeza significa durabilidade, não é mesmo? Que quanto maior o prédio, mais forte o monumento, mais tempo ele resiste ao tempo. Mas essa lógica quebra completamente quando você tira os humanos da equação. As maiores cidades do planeta, cheias de aço e concreto, começam a ruir antes mesmo de completar 1 século sem manutenção. Enquanto isso, uma sacola de plástico jogada num aterro pode sobreviver centenas de vezes mais tempo do que qualquer arranha-céu. Uma sonda de meio metro de largura, lançada há quase 50 anos, tem chances reais de sobreviver à própria colisão entre a Via Láctea e a galáxia Andrômeda. Um evento que só vai acontecer daqui a bilhões de anos. O que é grande cai rápido. O que é pequeno, teimoso e químico fica. E isso muda completamente a pergunta que a gente devia estar fazendo. Não é quanto tempo a humanidade vai durar, mas o que exatamente vai sobrar dela. Mas para entender por que isso acontece, precisamos voltar. E antes de voltar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. A pergunta ganhou forma científica em 2005, quando o jornalista Alan Weissman escreveu um artigo para a revista Discovery, imaginando um cenário simples. E se um vírus matasse só os seres humanos, deixando o resto do planeta intacto? 2 anos depois, ele transformou essa ideia num livro, O Mundo Sem Nós, depois de entrevistar centenas de cientistas, engenheiros e biólogos para reconstruir passo a passo o que aconteceria com o planeta. A cronologia que ele montou começa de forma quase imediata, sem ninguém para operar as bombas que drenam a água subterrânea. Os metrôs das cidades de Nova York e Londres começariam a inundar em cerca de 36 horas. Em poucos meses, animais que já viviam nos arredores das metrópoles, como coiotes, raposas, lobos, passariam a ocupar avenidas e prédios abandonados. Em 1 ano, estacionamentos já estariam cobertos de grama e fachadas inteiras seriam derrubadas por trepadeiras. Entre 5 e 10 anos, ruas e estradas estariam irreconhecíveis, viradas em corredores verdes. Cidades em regiões desérticas seriam cobertas de areia já nos primeiros meses. E sem aviões cruzando o céu, a diferença de temperatura entre dia e noite passaria a ser mais brusca. Em cerca de 3 anos, os primeiros satélites já teriam caído. As últimas baterias de emergência teriam descarregado e painéis inteiros da Times Square ficariam apagados pela primeira vez em décadas. E não são todos os prédios que caem no mesmo ritmo. Pesquisadores ouvidos por Weissman explicam que construções modernas de aço e vidro tendem a desabar bem antes das construções antigas de pedra maciça. O material mais avançado tecnologicamente é, ironicamente, o mais frágil no longo prazo. Dentro das casas, o processo é mais silencioso, mas igualmente implacável. Basta a água entrar pelo telhado ou pelas calhas para começar a apodrecer a madeira e enferrujar os pregos, até que as paredes cedam. Meu nobre, isso tudo acontece na escala de uma vida humana.
Mas o próximo detalhe é o que transforma esse fenômeno em algo diferente de tudo que você já viu. O granito das Black Hills nos Estados Unidos, onde os rostos do Monte Rushmore foram esculpidos, desgasta, segundo estimativas, ao ritmo de poucos centímetros a cada 10.000 anos. O suficiente para que os 4 presidentes ainda fossem reconhecíveis daqui a dezenas de milhares de anos, mesmo sem manutenção nenhuma. E isso pode até parecer pouco tempo, mas as pirâmides de Gizé já estão de pé há mais de 4.500 anos e ainda nem chegaram na metade do caminho até esse ponto. Só que agora precisamos entender onde isso começou lá em cima, fora da Terra. Os satélites que giram bem perto do planeta, numa órbita baixa, perdem a queda de braço contra a gravidade em poucos anos e queimam na atmosfera. Já os satélites de comunicação lá na órbita geoestacionária, a mais de 35.000 quilômetros de altura, costumam ser empurrados para uma chamada órbita cemitério, antes de serem desligados. E lá, sem ninguém para tirá-los, continuam girando por provavelmente milhões de anos. E é aqui que fica mais estranho. Enquanto esses satélites zumbis giram silenciosos ao redor da Terra, 2 sondas lançadas em 1977 já deixaram o Sistema Solar de vez. A Voyager 1 está hoje a mais de 25 bilhões de quilômetros de distância, tão longe que o sinal de rádio dela demora 23 horas e 20 minutos para chegar até nós. Dentro dela, o disco de ouro, com sons e imagens da Terra. Ele deve sobreviver não só à extinção da nossa espécie, mas possivelmente à colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, segundo os cálculos do pesquisador que modelou sua trajetória. Mas acredite, o melhor ainda está por vir. Voltando para o chão, tem um material banal que bate em qualquer monumento em resistência: o plástico. Uma garrafa PET pode levá-la até 600 anos só para começar a se fragmentar. E como as bactérias e fungos daqui da Terra ainda não desenvolveram enzimas capazes de quebrar essas moléculas, alguns cientistas levantam a possibilidade de que as condições específicas, requisitos de plástico, sobrevivam por até 1 milhão de anos. Uma estimativa especulativa, já que ainda falta pesquisa sólida sobre decomposição de plástico em longuíssimo prazo. E tem uma última categoria de vestígio que nem precisa de forma sólida para durar: a radiação em Chernobyl. O plutônio 239, liberado no acidente de 1986, tem meia-vida de 24.000 anos, ou seja, vai levar esse tempo só para a radioatividade cair pela metade. Relatórios apontam que o entorno do reator pode continuar inabitável por pelo menos 20.000 anos. O próximo detalhe é o que faz pesquisadores discordarem até hoje. Será que daqui a alguns milhões de anos esse tipo de resíduo vira parte do ruído natural da Terra, indistinguível de qualquer outra rocha radioativa do planeta? Ou ele carrega para sempre a assinatura química de que alguém um dia esteve aqui? Tudo isso levanta uma pergunta que 2 cientistas decidiram levar a sério em 2018. Se uma civilização industrial tivesse existido na Terra dezenas de milhões de anos antes da nossa, será que a gente teria como saber? O climatologista Gavin Schmidt, do Instituto de Goddard, da NASA, e o astrofísico Adam Frank, da Universidade de Worcester, batizaram essa ideia de hipótese siluriana, numa referência a uma raça fictícia da série britânica Doctor Who. A proposta deles não é dizer que isso aconteceu. Os próprios autores são claros nesse ponto.
é perguntar quais seriam as provas. Coisas como plástico, isótopos e radioativos e mudanças na composição de carbono na atmosfera podem ficar gravadas em camadas de rochas por milhões de anos. Exatamente como está acontecendo agora com a marca que a nossa própria civilização está deixando no planeta. Do lado histórico existe outro ângulo. Mesmo as evidências mais sólidas que já temos, como pirâmides, esculturas, cidades inteiras, datam de, no máximo, alguns milhares de anos. Comparado à idade da nossa Terra, isso é quase nada. E do lado mais especulativo fica a pergunta que incomoda. Se toda uma civilização tecnológica pudesse desaparecer sem deixar vestígio reconhecível, quantas vezes isso já pode ter acontecido em outros lugares, sem que a gente nunca soubesse? Tem até um paradoxo escondido nessa história. Quanto mais sustentável e cuidadosa uma civilização é com o próprio planeta, menos rastro químico ela deixa gravado nas rochas. O que significa que uma sociedade responsável poderia, ironicamente, se tornar mais difícil de provar que existiu do que uma que devastou toda a vida. Meu nobre, a resposta talvez dependa menos do que a Terra guarda e mais de quanto tempo alguém, algum dia, vai ter disponível para procurar. Se você quisesse deixar alguma mensagem sua para 1 milhão de anos à frente, ou para algumas décadas na frente, o que você deixaria? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ler tudo. Vou ler tudo que vocês colocarem. O que você gostaria de deixar seu para o futuro da humanidade? Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!